Olá, eu sou o Braulio do Critibra. Aqui a ideia é simples, a gente pega filmes que estão em alta e olha para eles com um pouco mais de calma, sem complicar demais, mas também sem ficar só no superficial. E me diz uma coisa, quando um livro muito técnico vira filme, o que se perde? E o que se ganha no caminho? Hoje eu quero conversar com você sobre isso usando um exemplo que está dando o que falar: Devoradores de Estrelas. Um filme que muita gente já está tratando como um dos grandes eventos recentes do cinema. Mas será que ele funciona melhor como livro ou como filme? E mais importante, o que realmente muda nessa adaptação? Fica comigo até o final, porque essa resposta é mais interessante do que parece. Vamos começar pelo ponto mais importante: a forma como a ciência é apresentada. No livro original, Project Hail Mary, do Andy Weir, tudo é muito detalhado. É quase como ler o diário de um cientista, onde cada cálculo, cada erro e cada tentativa são explicados com calma. Você acompanha o raciocínio, entende o processo, e isso cria uma sensação bem específica, a de participar de um experimento em tempo real. Agora pensa comigo, como traduzir isso para o cinema? Um filme não tem esse tempo. Ele precisa condensar tudo em pouco mais de 2 horas. E aí entra a primeira grande mudança. O que antes era explicado passa a ser mostrado. A ciência deixa de ser texto e vira imagem, vira ação, vira atenção. Ao invés de entender passo a passo, você sente aquilo acontecendo. Isso muda completamente a experiência. O livro te faz pensar, o filme te faz reagir. E aqui existe uma troca interessante: menos profundidade técnica, mas mais impacto imediato. E isso não é necessariamente ruim, é só uma escolha diferente. Agora tem uma outra mudança que talvez você tenha sentido sem perceber: o tom da história. No livro, existe um suspense mais silencioso. O protagonista, Ryland Grace, está perdido, sem memória, tentando reconstruir tudo aos poucos. É um processo lento, quase introspectivo. Já no filme, isso acelera. A recuperação de memória acontece mais rápido e a narrativa ganha um ritmo mais dinâmico, mais próximo de uma aventura, com decisões rápidas, improviso e até humor em momentos inesperados. E isso tem muito a ver com quem está em cena, Ryan Gosling. Ele traz um tipo de carisma que não está tão presente no livro. O Grace das páginas é mais contido, mais técnico. Já o Grace do filme tem mais presença, mais timing e mais humanidade visível. Ele vira quase um anti-herói improvisado, alguém que resolve problemas, mas também reage a eles. E isso funciona muito bem na tela, porque cinema é presença, é expressão, é ritmo. E o Gosling entende isso. Agora deixa eu te puxar para um ponto que para mim é o coração da história, a relação com o Rock. E aqui eu te pergunto, essa relação funciona melhor no livro ou no filme? No livro, essa construção é mais lenta. Tem desconfiança, dificuldade de comunicação, tentativa e erro. É um processo que você acompanha em etapas. No filme, isso é simplificado, mas, em troca, ganha intensidade. A conexão entre os dois aparece de forma mais direta, mais emocional e mais visível. Tem momentos quase cômicos, outros de tensão, e alguns que funcionam muito bem no silêncio, no olhar, na pausa. O que antes era explicado em texto, agora é sentido em cena. E aqui o filme faz uma escolha clara. Ele reduz complexidade para aumentar impacto e concentra tudo em algo essencial: a relação entre dois seres completamente diferentes, tentando se entender e talvez se salvar. E isso leva a uma outra decisão importante: o que cortar. Porque toda adaptação precisa escolher o que fica de fora. No livro, existem várias camadas: política, equipe científica, detalhes da Terra. No filme, muita coisa disso é reduzida ou reorganizada, e o foco fica bem mais claro: dois personagens, uma missão e uma relação. Isso deixa a narrativa mais direta, mais fácil de acompanhar, mas também menos densa em alguns aspectos. E aqui entra aquela pergunta clássica: você prefere profundidade ou fluidez? Porque dificilmente dá para ter os dois no mesmo nível. Agora tem um ponto que quase não se fala, mas faz muita diferença: o quanto o filme reduz o debate filosófico. No livro, você tem páginas e páginas sobre o que é inteligência, o que é aprendizado e como decisões são tomadas.
É quase uma reflexão constante. No filme isso aparece, mas de forma bem mais sutil em diálogos rápidos, ações e escolhas. E isso muda o tipo de impacto. O livro provoca reflexão, o filme provoca sensação. E no fim das contas, os dois estão falando da mesma coisa, só que em linguagens diferentes. E aí a gente chega em uma conclusão interessante. Devoradores de Estrelas no cinema não é o mesmo tipo de experiência do livro. Ele deixa de ser um exercício de lógica detalhada e vira uma ficção científica mais humana, mais direta e mais emocional. A ciência continua ali, mas agora divide espaço com algo maior. A conexão, a escolha e o risco de confiar no desconhecido. Agora muda um pouco de perspectiva, porque não dá para ignorar o tamanho que esse filme ganhou. Desde a estreia, ele já se posicionou como um dos grandes fenômenos de 2026. E 26. E não é só impressão. Os números confirmam isso. A abertura foi enorme, algo em torno de 140 milhões de dólares no primeiro fim de semana global, com cerca de 80 milhões só nos Estados Unidos. Isso é muita coisa, principalmente para um filme que não é franquia. Isso diz muito sobre o interesse do público, porque não é uma sequência, não é um universo já estabelecido. É uma história nova, e ainda assim virou evento. Outro ponto interessante é a recepção. A crítica foi muito positiva, o público também, com notas altas e comentários consistentes. E um destaque que aparece sempre é a relação entre Grace e Rock, além da performance do Ryan Gosling, que segura muito do filme, equilibrando drama, humor e vulnerabilidade. E isso não é fácil. E tem um detalhe que reforça tudo isso: a experiência de assistir. Grande parte das pessoas buscou salas IMAX e formatos premium. Ou seja, não é só sobre a história, é sobre viver aquilo, sentir a escala, a imersão e a ciência acontecendo na sua frente. E isso ajuda a explicar por que o filme virou esse fenômeno. Ele não é só assistido, ele é experimentado. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Será que esse sucesso também tem a ver com quem está protagonizando? Porque a trajetória do Ryan Gosling é bem curiosa. Ele começou como um galã romântico, principalmente depois de Diário de uma Paixão, e poderia ter ficado preso nesse tipo de papel, mas fez o contrário. Escolheu caminhos mais arriscados, com filmes mais densos e personagens mais complexos. Em Ralph Nelson, Drive e Namorados para Sempre, ele mostra um lado bem diferente, mais contido e mais intenso. E ao mesmo tempo sabe usar o humor. A grande aposta, La La Land e até Barbie mostram essa versatilidade. Ele consegue transitar sem parecer deslocado, e isso é raro, principalmente na ficção científica, porque nesse gênero ou o ator funciona, ou tudo desmorona. E em Devoradores de Estrelas ele funciona, porque ele não tenta ser um herói perfeito. Ele é humano, erra, improvisa e reage, e isso aproxima. Agora, se você saiu do cinema querendo mais histórias nesse estilo, tem alguns caminhos interessantes. Perdido em Marte talvez seja o mais próximo em espírito. Interestelar amplia a escala. A Chegada trabalha a comunicação. Gravidade foca na sobrevivência. E Contato traz um olhar mais filosófico. E todos eles, de alguma forma, conversam com o que Devoradores de Estrelas propõe. Histórias onde o conhecimento não é só ferramenta, é sobrevivência, conexão e escolha. E no fim fica uma provocação simples. Você prefere quando a ficção científica explica tudo, ou quando ela faz você sentir? Porque Devorador de Estrelas tenta fazer os dois, mas claramente escolhe um caminho. E essa escolha é o que define a experiência. Agora eu quero saber de você. O filme funcionou para você? Você acha que ele ganha ou perde em relação ao livro? E qual dessas versões você prefere? Se você curtiu esse tipo de análise, já deixa o like. Compartilha com alguém que também gosta de ficção científica e segue o canal para continuar acompanhando essas conversas. E me conta nos comentários. Qual foi a cena que mais ficou com você depois que o filme acabou? Eu sou o Braulio do Critibra. Obrigado por estar comigo até aqui e a gente se encontra no próximo filme.